Para quem está acompanhando aqui a série do livro Pensamentos são Coisas, de Prince Mulford, esse é o capítulo número 3, Correntes de Pensamento. Se você chegou agora, quero lhe dar as boas-vindas. Esse é o canal Prosperidade Ativa. Eu sou a Cris Price e esse canal ele tem como intuito colocar vídeos aqui que possam te ajudar no seu processo de autoconhecimento e expansão da consciência. São vários vídeos no canal e eu tenho certeza que se você explorar aí você vai achar assuntos do seu total interesse. Então, já deixa o seu like para ajudar e contribuir aqui com o nosso trabalho. Se inscreva e clique no sininho, porque assim você vai ser avisado de todos os vídeos que a gente colocar aqui. Se você quiser acompanhar essa série, elas são 13 capítulos, né? Nós estamos hoje no terceiro, então tem mais 10 aí pela frente. Se você se inscrever e acionar o sininho, você será notificado das outras postagens que eu vou fazer aqui dos outros capítulos, assim você não perde nenhum. E nesse capítulo número 3, Prince Mulford vai falar o que são correntes de pensamentos, como que a gente entra e sai delas e como que isso ajuda ou atrapalha a nossa vida. Então vem comigo até o final do vídeo que tem muita coisa aqui para a gente ver hoje e é muito interessante. E ele começa dizendo o seguinte, que nós devemos ter muito cuidado com o que a gente anda pensando e falando, porque existem correntes de pensamentos que elas são tão reais quanto as correntes de ar ou correntes marítimas. E pensando e falando, a gente está atraindo para a gente uma corrente de pensamentos semelhante. E isso atua na nossa mente e no nosso corpo para o bem ou para o mal. E se a gente pudesse ver com nossos olhos físicos essas correntes de pensamento, a gente veria que elas estão fluindo de e para pessoas. A gente conseguiria então ver que pessoas que são positivas, estão motivadas, elas estão na mesma corrente de pensamentos. Enquanto que aquelas que estão tristes, desanimadas, estão naquela corrente de pensamentos. E que cada pessoa, em seu estado de espírito, ela alimenta essa corrente de pensamentos com aquilo que ela também está pensando. Então ela dá mais força. Essa pessoa, com o seu pensamento, ela seria como que uma bateria para essa corrente de pensamentos que está existindo. Então se a gente conseguisse ver, a gente perceberia que o esperançoso, que o bondoso, que o alegre, ele estaria na mesma corrente de pensamentos das pessoas bondosas, esperançosas e alegres. E ele dá uma explicação assim, quando a gente está desanimado, a gente está recebendo esse desânimo de todas as outras pessoas que também estão desanimadas da mesma corrente de pensamento. E que isso adoece a nossa mente, porque a gente fica preso nessa energia e sem ânimo para nada. E que a cura para isso não é imediata, mas ela existe. E o primeiro passo para essa cura é a nossa percepção de que isso está acontecendo com a gente. Quando um homem de negócios, por exemplo, ele encontra outros homens de negócios, eles estão falando sobre o negócio, eles estão colocando expectativa naquele negócio, eles estão felizes, alegres, conversando sobre aquilo, ele está ali conversando e os outros também falando sobre aquilo, ardentemente sobre o negócio, aquilo está dentro de uma corrente de pensamentos que vai atrair ideias, soluções e tudo que vai ajudar esse negócio a prosperar cada vez mais. Quanto mais esses homens de negócios concordam, mais eles estão atraindo para eles daquilo que eles estão conversando, que eles estão falando. Eles estão nessa corrente de pensamento, que é o negócio. Então, disso vai surgir ideias, pensamentos, insights, tudo que vai contribuir para esse negócio continuar crescendo e dar muito certo. Eles estão alimentando aquela corrente de pensamentos que vai levar o negócio adiante, que vai manter aquilo funcionando vivo, com a energia que o negócio precisa para o sucesso. E aqui ele dá outro exemplo que é fantástico, que você com certeza vai achar bem familiar, porque eu acho que você já ouviu isso, quer ver só? Ele fala assim que pensar em viajar sempre de primeira classe, ficar nos melhores hotéis,
comprar as melhores roupas que a sua bolsa puder pagar, os melhores sapatos, sem ser uma pessoa arrogante, né? Mas pensando nessas coisas e agindo assim, a pessoa ela tá entrando, mesmo que inconscientemente, numa corrente de pensamento de pessoas de sucesso e poder. E se você acha que você não pode viver assim, pelo menos agora, né? Que sua bolsa não pode pagar por isso nesse momento, então você tem que começar a imaginar na sua mente que sim, que você pode. E assim você vai estar dando os primeiros passos nessa direção. Então, isso aí não te soa familiar? Né? Não é coisa assim que Neville Goddard diz em seus livros, que Bob Proctor fala em seus livros, né? A gente tem que imaginar que a gente tem, mesmo que a gente não tenha, que acreditar ter é o primeiro passo para ter. E aí ele complementa dizendo que essa é uma sabedoria do nosso espírito, que a nossa mente material não tem. No primeiro capítulo, ele explicou mais essa questão da mente material versus a mente espiritual. Se você ainda não assistiu o primeiro capítulo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Assiste lá aquele vídeo, porque você pode entender melhor essa questão que ele fala aqui da mente material. E que ele está dizendo aqui, que a nossa mente material, ela não pode conceber isso, porque ela pensa assim, eu não tenho dinheiro, então eu não posso comprar coisa, eu não posso ter nada. Porque eu não tenho dinheiro, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer mais dinheiro. Enquanto que a nossa mente espiritual, ela sabe que a gente pode ter mais. E não depende da gente trabalhar mais para ter mais. E isso a gente vai entendendo melhor, né, sobre a dualidade da nossa mente. E eu vou ler para você aqui esse trechinho que deixa isso bem claro. Ó. Se as nossas mentes estão a partir do que é falsamente chamado de economia, sempre fixado no barato, um alojamento barato, comida barata, tarifas baratas, entramos na corrente de pensamento do barato, do servil e do medo. A nossa visão da vida, nossos planos serão influenciados e distorcidos por isso. Paralisa a coragem e o empreendimento, implícitos no velho ditado: nada se aventurou, nada ganhou. Absorvido nessa corrente e tendo-a sempre agindo sobre você, isso é, sentido imediatamente quando você entra na presença dos bem-sucedidos e faz com que eles evitem você. Eles sentem em você a ausência do elemento que lhes traz seu relativo sucesso. Ele atua como uma barreira, impedindo o fluxo para você de sua simpatia. A simpatia é um fator mais importante nos negócios. Apesar da oposição e competição, uma certa corrente de pensamento de simpatia une os mais bem-sucedidos. A mania de preço baixo reside na corrente de pensamento do medo e do fracasso. A corrente de medo e de fracasso não se mistura com a corrente de pensamentos do sucesso e da riqueza. E essas pessoas que estão nessas diferentes faixas de pensamento, elas não têm afinidade nenhuma. E por isso a mente constrói uma barreira que separa essas duas classes. Ele diz assim: uma barreira mais impenetrável que paredes de pedra. Viva completamente em qualquer ideia, qualquer reforma, e você entra na corrente de pensamento de todas as outras mentes que carregam essa ideia aos extremos. O lado seguro está em ligar diariamente para a corrente de pensamento de sabedoria da mente infinita. Lembra do Kybalion? Tudo é mente? A gente tem que se ligar na sabedoria da mente infinita. Quando essa sabedoria é mais invocada, olha que interessante, né? A gente não pode se afiliar às pessoas que estão na corrente da riqueza, né, do sucesso, se a gente está na corrente de fracasso, de pobreza e de escassez. E aí, olha o que ele diz aqui, ó, abre aspas. E é isso mesmo, é simplesmente causa e efeito. Coloque o seu rosto no fogo e ele estará marcado, desfigurado por causa do elemento que atua nele. Coloque a sua mente no fogo da má vontade, inveja ou ciúme e também está
com cicatrizes, costuras e desfigurado por causa de um elemento tão real quanto o fogo, embora invisível, agindo sobre ele. Fecha aspas. A gente não está vendo, a gente não está percebendo, mas os nossos pensamentos, eles estão guiando a gente para o nosso próprio fracasso ou para o nosso próprio sucesso. Que a gente está entrando numa corrente de pensamento semelhante. Você notou que ele disse aqui lei de causa e efeito, certo? Porque, pensa bem, o Prince Mulford, ele é da época da Helena Blavatsky. Ninguém falava de lei da atração. Isso aí é recente, né? Isso aí quem começou mais a falar sobre isso foi o Bob Proctor. Mas antes, né, quando eu comecei a estudar, o que se falava? De lei de causa e efeito. Por quê? Porque ela vem antes, que tem muito a ver com o que ele falou no capítulo 2. Se você não viu ainda, olha aqui na descrição, clica lá e depois desse vídeo vai lá e assiste. Ele fala lá quem são as nossas relações. Então aqui ele está dizendo, uma das maiores dificuldades que a gente tem seria a gente estar encontrando pessoas para a gente conversar sobre os nossos próprios interesses. Porque, na maioria das vezes, a gente encontra a gente para ficar fazendo fofoca, ficar falando mal dos outros, agora para trocar ideias sadias que vão te levar para frente com um determinado sonho, determinado desejo que você tem, já é mais difícil, né, de achar pessoas assim que compartilham. Por isso ele fala naquele capítulo que é muito importante as relações que a gente está criando, né? Por causa disso, a gente tem que estar indo na direção daquilo que a gente deseja e tá falando e conversando com pessoas que estejam na mesma vibração, a mesma frequência. E você deve ter ouvido já isso por aí também. Se associe com pessoas que têm os mesmos interesses que você. De negócios, de finanças, de dinheiro, né, de prosperidade, de abundância. E não sobre fofoca, sobre coisas que não dão certo, pessoas que reclamam. Da mesma maneira, se você se concentrar nas suas falhas, o que vai acontecer? Elas vão aumentar. Porque vamos supor, se você fica falando, eu não entendo isso, eu não sei isso, eu sou uma burra mesmo, eu não consigo, eu não sei, eu sou fraco, eu não posso. O que vai acontecer? A gente vai só estar criando mais disso pra gente mesmo. Quando a gente tá pensando isso, a gente está entrando nessa corrente de pensamento de todas as outras pessoas que estão pensando nisso também. Então aquilo é como uma bateria, ela está se aumentando, ela está se carregando. E aquilo passa para a gente e a gente começa a sentir mais daquilo e mais daquilo. A gente se sente mais impotente, menos capaz, a gente vai estar sentindo cada vez mais. É impossível que, se você estiver tendo esse tipo de pensamento, que você entre numa onda de coragem, né, e de determinação. Isso não vai acontecer. Então é por isso que a gente precisa vigiar aquilo que a gente está pensando. E aí ele dá um recado. Esforcemo-nos então, com a ajuda do poder supremo, entrar na corrente de pensamentos de coisas que são saudáveis, naturais, fortes e bonitas. Vamos tentar evitar pensamentos de doença, de sofrimento, de falha ou de falta. Não percebemos como estamos muito deprimidos, física e mentalmente, pela incessante festa de horrores preparadas para nós pela imprensa diária. Nós invocamos em sua leitura uma corrente de pensamentos cheias de coisas e imagens de horror e sofrimento, e nós nos fazemos dessa maneira, em conexão e unidade com todos os outros mórbidos e doentes da mente que vivem e se deleitam nessa corrente. Não leva nada, não leva a vida, mas a doença e a morte. Nem os outros, nem você são uma partícula auxiliada pelo seu conhecimento de cada incêndio, explosão, assassinato, roubo ou crime que os jornais narram a cada 24 horas. E o que fazer quando você notar que está sobre uma dessas péssimas correntes de pensamento? Se você está em qualquer estado de espírito desagradável, que um pensamento atual de humor desagradável está agindo sobre você, a próxima coisa a ser feita é orar
Ou seja, exigir sair dessa corrente, e você pode começar essa construção dizendo: sempre que você for afetado da maneira mencionada acima, ou de qualquer forma desagradável, eu recuso a aceitar esse pensamento e a condição mental que isso me causou e que afeta meu corpo. Porque ele fala que essas correntes de pensamentos que a gente está atraindo, ele não está vindo só para a nossa mente, mas à medida do que a nossa mente adoece, adoece o nosso corpo físico também. Então, para que a gente saia dessa corrente, a gente tem que primeiro estar alerta e atento a ela. Se eu tô assim, alegre, feliz, e daí eu penso numa coisa triste, aí um monte de outras coisas tristes vão começar a vir na minha cabeça, porque eu entrei na corrente de pensamentos, de coisas tristes. E daí, se eu, nesse momento, eu começo a perceber, falo, opa, peraí, esses pensamentos não são meus. Eu tive um pensamento aqui de tristeza, mas já passou. Eu não aceito esses pensamentos, esses pensamentos não são meus, porque eu penso de maneira positiva e reforçar as coisas positivas e tendo em mente isso, a gente pode recorrer ao poder supremo, aí você pode chamar de Deus, de universo, do que você quiser chamar, mas um poder maior que você pode falar assim, não, eu não aceito esse tipo de pensamento. Eu só tenho pensamentos de sucesso. Então, você vai criando, assim, uma barreira que começa a te defender de correntes de pensamentos negativas. E o que vai acontecer? Das próximas vezes que você tiver pensamentos ruins, já vai ser mais difícil que aquilo comece a afetar você, a sua mente e seu corpo físico, entendeu? Porque você vai estar criando essa barreira. Então você vai começar a olhar isso tudo de maneira mais distante. Então vamos supor, eu tô aqui toda feliz e alegre, eu passo por um lugar que tem uma televisão ligada e nessa televisão tá passando uma coisa desagradável, um assalto, Eu vou olhar, vou pensar, vou falar, poxa vida, que Deus ajude essa pessoa que teve esse momento infeliz, que ela possa se recuperar, seja feliz. Mas você não se associou àquela imagem, àqueles pensamentos, entendeu? Como é que funciona? Então, se você pegar e ficar pensando, ai meu Deus, nossa, olha o que aconteceu com ela, meu Deus, isso pode acontecer comigo também. E aí você fica com medo de sair de casa, fica com medo dos seus filhos saírem de casa, e você cria um pânico total em volta de você por conta desses pensamentos. Porque você vai estar sempre alimentando a sua mente dessas coisas negativas. Então, se você começa a perceber que tem pensamentos negativos, aí você fala, não, sai daqui, esse pensamento não é meu. O Hélio Couto fala uma coisa que é muito legal, eu faço e funciona bastante. Quando vem um pensamento ruim na nossa cabeça, a gente fala assim, cancelado, cancelado, cancelado. Você cancela esse pensamento e automaticamente já você coloca um bom no lugar. Então, é uma observação e a partir do momento que a gente observa, tem que ter o exercício, da gente cancelar esse pensamento, pedir ajuda do Poder Supremo. Você pode fazer uma oração, mas você não pode se associar dos pensamentos ruins, pensamentos que não vão levar a gente a nada, pensamentos que vão ser destrutivos, que vão ser desgastantes. E aí ele explica que isso vai fazendo o nosso corpo físico ficar sem energia. Quando a gente começa a ficar apático, sem energia, desanimado, é porque a gente está em alguma corrente de pensamentos que não é favorável para a gente de maneira alguma. Então guarda isso aí na sua mente e escreve aí no seu caderno de autoconhecimento, que isso é muito importante. Teve um pensamento negativo, eu me recuso a aceitar esse pensamento. Esse pensamento não é meu, sai daqui pensamento, pensamento cancelado, cancelado, cancelado. Faça da maneira que você achar melhor, contanto que você realmente afaste esse pensamento da tua mente, para que ela não adoeça com ele. E por que isso acontece, gente? Porque todos nós
temos um medo, né? Tipo assim, algum medo que ele diz aqui, medo de estimação. Tem vários tipos de medo. E é nesse medo que a gente tem que esses maus pensamentos pegam a gente. E quando a gente entra nessa corrente de pensamentos negativa, a primeira coisa que acontece, nossos medos vêm à tona e eles se abrem para mais medos, né? Então é como se a gente tivesse aquele medinho que a gente tem lá dentro, vai aumentando, aumentando, vai crescendo, crescendo e vira um medo enorme, que pessoas chegam até a ficar com medo de sair de casa, de fazer determinadas coisas, porque o medo é tão grande que a pessoa não consegue fazer mais nada, ela fica amedrontada e com esse medo ela se paralisa, ela não consegue dar continuidade para a vida dela, fazer as coisas que ela deveria fazer. E ele diz assim, ó, todo pensamento, volume e corrente correm e atuam nos medos. Ele atua e vibra naquele acorde específico da sua natureza, que durante anos soou com uma fraqueza. Então, de alguma forma, o corpo é afetado desagradavelmente também. São miríades de sintomas diferentes. O corpo pode tornar-se fraco, trêmulo, pode haver perda de apetite, língua seca, gosto ruim na boca, fraqueza nas articulações, sonolência, dificuldade de concentrar a mente em seus negócios e muitas outras sensações desagradáveis. Quando o medo deixa de existir e confiamos, aí a gente descobre, à medida que se aprofunda cada vez mais na corrente da mente infinita, de que o trabalho exaustivo não é necessário, mas que quando você se compromete com confiança, essa corrente e deixa ela te levar para onde quiser, a boa, né? Todas as coisas necessárias virão para você. Isso daí seria, né, estar no fluxo do universo, que é onde a gente consegue estar recebendo tudo que a gente precisa, fluindo com a vida, né, do jeito que tem que ser. E aí ele continua assim, ó. Quando você está entrando na corrente de pensamentos correta, você pode, por um tempo, experimentar um pouco de desconforto físico e mental. Isso ocorre porque o novo elemento agindo sobre você torna-o mais sensível à presença do mal. É o novo expulsa. Ai, acabou a luz. Oh, meu Deus, a tempestade. Vamos lá de novo. É o novo expulsando o velho. A nova corrente de pensamentos busca e detecta cada pequeno erro em sua mente que antes era despercebido e repete isso. Isso causa uma luta e a mente e o corpo ficam por um tempo desagradavelmente afetados por eles. É como uma limpeza na casa, onde o processo envolve uma grande quantidade de poeira, né? O novo espírito que você chama está limpando a sua casa espiritual. Não há limite para o poder da corrente de pensamento que você pode atrair para você, nem limitar as coisas que ele pode trazer. Então não há limite, né, para quando a gente entra no poder da corrente de pensamentos boas, né, a gente vai indo com esse fluxo e a gente vai atraindo mais coisas boas pra gente. Então eu tenho uma ideia, eu começo a falar sobre ela, eu começo a pensar mais sobre ela, eu conheço pessoas onde eu posso ficar conversando sobre as ideias que eu tenho e as pessoas vão alimentando essas ideias, nós criamos uma corrente de pensamento forte, entramos numa corrente de pensamentos que vão trazer pra gente novos insights e vai levando a gente com o fluxo do universo para onde a gente deseja ir. Aí não tem limite, sabe? Pode vir cada vez mais ideias, cada vez mais coisas pra gente, né? Que a gente vai só se beneficiar com isso. O lance aqui é a gente perceber que a gente tem que estar na corrente de pensamentos correta pra gente. Uau! O importante desse capítulo é isso, é que a gente pense. Ups, acabou a luz de novo. Meu Deus! Ai, acabou a luz, a tempestade está chegando. E agora? Será que eu vou ter que terminar o vídeo no escuro? Ó, esperar voltar a luz.
Tô de volta aqui depois da tempestade. Eu fiquei 14 horas sem eletricidade, mas acredito que muita gente ficou também. Eu moro no interior de São Paulo, né? Se você ainda não sabe, e tem muita gente em São Paulo que também ficou sem eletricidade, né? Aqui na minha região demorou bastante para voltar. E agora eu voltei para fazer o encerramento desse vídeo. Vou fazer um resumo rápido aqui, porque já estava chegando já no final mesmo, mas eu não consegui gravar naquele mesmo dia, por isso que atrasou, e eu agradeço muito a sua compreensão e a sua paciência. Então nós vimos que existem correntes de pensamentos e de acordo com o nosso estado de espírito, a gente se conecta a uma dessas correntes de pensamentos. Então, se a gente está mal-humorado, se a gente está triste, se a gente está depressivo, a gente vai se conectar com as correntes de pensamento desses respectivos estados. Se a gente está alegre, feliz, motivado, a gente vai se conectar com esse tipo de corrente de pensamento. Então, ele falou que o exercício aqui é a gente justamente perceber que quando eu estou assim muito baixo astral, eu falo, opa, eu estou conectado numa corrente de pensamento de todas as outras pessoas que estão nesse mesmo estado de vibração. E isso vai me deixar cada vez pior, porque vai atrair mais para mim mais dessas coisas e de tudo que todo mundo está pensando de ruim. Então, o exercício, né, da gente perceber, se observar, sempre, gente, no autoconhecimento, a observação, a autoobservação é muito, muito importante. A gente tem que estar se policiando o tempo inteiro, orai e vigiai. A gente deve estar conectado com a gente o tempo inteiro e percebendo o que a gente está pensando, como a gente está agindo. Isso é parte fundamental do autoconhecimento. Então, a gente percebendo que a gente está muito mal, que a gente não está legal, perceber que não é só a gente que está assim, se sentindo mal, mas que a gente está conectado a uma rede de pensamentos que pode ter milhões de pessoas se sentindo do mesmo jeito. E a gente, é óbvio, né, que não quer ficar nessa corrente de pensamentos. Agora que a gente está tendo essa consciência, a gente não quer ficar nessa corrente de pensamento. Então, o que a gente vai fazer? Notar que a gente está nessa corrente de pensamentos que não é favorável para a gente, e aí a gente vai ter que sair dela, né? E como que a gente vai fazer isso? Aqui no livro ele orienta a gente a fazer isso com positividade. A gente tem que trazer positividade para os nossos pensamentos. A gente vai começar a pensar coisas mais positivas. A gente vai criar um novo pensamento um pouco mais positivo. Mesmo que a gente não esteja legal, mesmo que a gente esteja enfrentando um problema, é o mais rápido que a gente conseguir. Não é assim, a gente vai ficar o tempo todo positivo e alegre e vai ser sempre as mil maravilhas. Não é. A gente sabe que a gente vai enfrentar problemas, que a gente vai dar aquela caída, a gente vai cair em uma dessas correntes de pensamento em algum momento. Isso aí é natural, né? O negócio é a gente não ficar nela. É você ter a consciência que você tá e o mais rápido possível você pular para outra, não é? Pular melhor. A positividade que ele traz aqui é essa, é a gente pensar em alguma outra corrente de pensamento um pouco mais favorável, né? Com um pouco de positividade, a gente consegue já mudar de uma mais triste para uma um pouquinho mais alegre. E aí a gente faz as mudanças. Portanto, o positivismo aqui vai funcionar assim, né? Ele vai atuar dessa maneira. A gente vai pensar nas coisas mais saudáveis, um pouco mais positivas, para a gente ir mudando de corrente de pensamento. Ele também falou nesse capítulo que essas correntes de pensamento, elas podem afetar inclusive o nosso corpo físico. Então a consciência da mudança do pensamento, ela é fundamental para a gente, né? Porque a gente agora tem essa consciência, a gente sabe que a gente precisa mudar o nosso tipo de pensamento. A gente sabe que os pensamentos aqui são coisas, né? E vão se materializar na nossa vida. É o que a gente está estudando nesse livro aqui, né? Então, é fundamental que a gente traga consciência para a mudança dos nossos pensamentos. Então, quando a gente cair numa corrente de pensamentos que está sendo alimentada por milhares de outras pessoas, que sejam as melhores possíveis, né? Que sejam as correntes de pensamento das pessoas de negócio, de prosperidade, as pessoas que estão prosperando, de riqueza, né? As de muita saúde, de alegria.
e não as tristes, as de doenças, as de negatividade, as de coisas ruins, de catástrofes. Claro que tudo isso existe, mas a gente vai ter que fazer o exercício da gente mudar o nosso pensamento dessas correntes para as correntes mais benéficas. Tá aí o exercício, né, desse capítulo. Lógico que isso aí é com o dia a dia, né? É com a nossa experiência, é a gente vivenciando isso, é a gente praticando isso que a gente vai conseguir. Não é da noite para o dia que a gente vai pensar uma vez e pronto, agora já resolvi tudo, já estou na positividade, já estou numa corrente de pensamento legal. A gente vai praticando até que se torna natural a gente começar a pensar dessa maneira. Que aí a gente já, muito rapidamente, a gente já se liga no pensamento que a gente está tendo e a gente já automaticamente já muda, né? Muito rapidamente. Então esse texto, ele alerta para a gente ficar consciente sobre o medo e a negatividade, e lembrando sempre que isso vai se transformar em coisas, né? Pensamentos são coisas, é o que a gente está estudando aqui nesse livro. Então, é para a gente praticar no nosso dia a dia a percepção e a mudança desses pensamentos, deixando, né, de participar de uma corrente de pensamentos desfavorável, para a gente entrar em correntes de pensamentos que vão ser muito benéficas na transformação da nossa vida. Lembrou de deixar o seu like aqui nesse vídeo? Então já deixa o seu like, que assim você contribui com o canal, você ajuda a gente a espalhar esse vídeo para mais pessoas, para mais gente transformar a sua vida, assim como a gente está estudando para transformar a nossa. Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Metade das pessoas que assistem os vídeos aqui ainda não está inscrito, não custa nada, é gratuito para você. Clica aí no botãozinho, já se inscreve, clica no sininho, porque assim você pode ser avisado da sequência dessa série, né? Eu tô colocando aqui, esse é o 3º capítulo, agora vem o 4º capítulo, que é muito legal também. Se você clicar aí no sininho, você vai ser avisado assim que eu postar o vídeo, tá? E eu te vejo lá no próximo vídeo. Um capítulo que ele vai falar uma maneira da gente cultivar a nossa coragem. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. Agradeço a sua companhia e eu te vejo no próximo vídeo. Beijinhos de luz!